Olá, esse é um vídeo de apresentação do Protocolo News. Meu nome é Ricardo Coelho, eu sou médico e coordenador do CEAP do Hospital São José. O que é o Protocolo News? O Protocolo News é um protocolo não tão recente, já desde 2012, é um protocolo clínico de avaliação e resposta em doenças agudas, desenvolvido pela equipe do Royal College of Physicians. Inicialmente a primeira versão News 1 em 2012 e atualizada agora em 2017, chamado News 2. E aí esse protocolo será adaptado para o Hospital São José para incrementar o cuidado dos pacientes internados. E qual seria o objetivo do protocolo News? Ele visa otimizar a assistência precoce ao paciente. Ele visa detectar sinais precoces de deterioração clínica e aí vai ser muito útil naquele paciente da enfermaria que pode passar despercebido o início de um quadro grave, de uma deterioração. Né? Então ele é padronizado para atendimento de urgência, emergência e basicamente em pacientes da enfermaria, das enfermarias. Né? E ele também vai servir de base para a operacionalização de outros protocolos institucionais, como por exemplo o protocolo SEPS, que induz um atendimento precoce, né, a identificação precoce da deterioração e a conduta precoce. Esse foi o grupo de trabalho que adaptou o protocolo News para o Hospital São José, capitaneado pela enfermeira Nancy, que é a gerente de enfermagem, um grupo bem grande, que conseguiu realmente adaptar esse protocolo e está tentando, né, conseguindo adaptar esse protocolo para o Hospital São José. E o que seria o NEWS? Bem, o NEWS, na verdade, é um score de alerta de gravidade, baseado em pontuação de parâmetros bem simples, tá? Extraído dos sinais vitais e do exame físico. Portanto, será um score que poderá ser colhido pela equipe de enfermagem, pelo técnico, pelo enfermeiro, né? E aí vai detectar pacientes que estejam apresentando algum sinal de gravidade. Esse é o score, né? Então, são 6 sinais vitais bem simples: frequência respiratória, saturação, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, estado mental e temperatura, tá? Acrescido de uma avaliação ao exame físico, que é o uso ou não do oxigênio suplementar, se o paciente está ou não usando oxigênio, e no caso da saturação, ainda discriminando se esse paciente é um retentor de CO2 ou não. Então, dependendo se ele é retentor ou não, é o mesmo score, mas vai mudar os parâmetros, ok? E esses parâmetros são dado notas que vai de 0 a 3 e ao final é somado essa pontuação. Aqui em vez vocês percebem o que se considera pelo NEWS um paciente estável, ou seja, que não exibe sinal de uma gravidade maior que faça com que esse paciente precise ser monitorizado de mais perto, né? Ok? E a pontuação é a seguinte, né? Se o paciente não receber pontuação 0, ou seja, se ele estiver naquela faixa de normalidade para o NEWS, o técnico de enfermagem vai continuar fazendo a monitorização normal, de 6 em 6 horas, seguindo o protocolo do próprio hospital, né? Mas caso o paciente comece a exibir algum grau de gravidade, ou seja, começar a pontuar no NEWS de 1 a 4, então isso induzirá uma reavaliação mais precoce, ou seja, essa monitorização será de 4 em 4 horas, tá? E após a primeira detecção desse NEWS de 1 a 4, haverá uma reavaliação em 1 hora pelo enfermeiro ou enfermeira, né? Se esse NEWS baixar ou permanecer, ele já era 1 a 2 e permanecer 1 a 2, então o enfermeiro ficará fazendo essa monitorização de 4 em 4 horas, tá? Porém, se o NEWS era 1 ou 2 e aumentou, ou já era 3 ou 4 e ficou ali 3 ou 4, mostrando que o paciente já exibe sinais clínicos de uma doença aguda já com critério de gravidade, então o enfermeiro acionará o médico que deverá fazer essa avaliação em até 30 minutos, ok? A situação de
a pontuação em algum daqueles critérios, tá? Isoladamente, qualquer parâmetro daquele que receber pontuação 3, ou seja, não é o somatório dos pontos, como aqui, é uma pontuação 3 em qualquer parâmetro isolado, isso já induz um grau de gravidade importante, portanto, essa monitorização do paciente ficará bem mais frequente, bem mais intensa, de 1 em 1 hora, tá? E uma vez detectado essa situação, a enfermeira ou o enfermeiro já sinaliza o médico para fazer uma avaliação em no máximo 15 minutos, tá? Após essa primeira avaliação médica, a enfermeira, esse paciente é reavaliado em uma hora pelo enfermeiro que decidirá sobre uma nova reavaliação médica caso haja ainda maior deterioração do estado do paciente. Já se a pontuação for alta, 5, 6, essa monitorização vai ser a cada meia hora, persiste essa avaliação médica em até 15 minutos para decisão sobre uma monitorização mais contínua mesmo, né? E se a pontuação for 7 ou mais, aí não, é aquele paciente realmente que necessita de monitorização contínua, necessita de uma avaliação médica imediata, até mesmo para decisão se esse paciente está grave o bastante para ir para UTI. Então esse é o sistema de pontuação, essa tabela ficará nas enfermarias com a equipe de enfermagem que através da pontuação saberá como se conduzir em termos de frequência da monitorização e em termos de quem contactar para fazer o segmento. Então, para que serve? Qual é o desdobramento do protocolo NIOS? Ora, ele facilita em orientar a frequência da monitorização. É o que no jargão médico a gente fala, para colar no doente. O que significa colar naquele doente que tá mais instável? É exatamente isso, aumentar a frequência dessa monitorização. E também indica qual é o profissional que vai fazer essa monitorização. É o técnico de enfermagem, é o enfermeiro, é a avaliação médica, né? E também ajuda na detecção da urgência de uma avaliação médica. É muito comum esses ruídos numa enfermaria, os ruídos de comunicação, de um paciente que está instável e o médico não avalia de forma criteriosa, às vezes por telefone, quer discutir o caso por telefone. Então isso facilita, porque na hora dessa discussão, dessa passagem do caso, você vai ter um critério objetivo baseado naquele score de pontuação. Que detalhes deveremos ter atenção para que o NIOS seja executado da forma correta? No contato com o médico, a enfermeira já vai sinalizar tratar-se do protocolo NIOS, ou seja, o médico já sabe que o paciente está sendo avaliado por um score de gravidade. E ela vai também informar, ou ele, o enfermeiro, a pontuação do paciente e dizer qual é o intervalo de tempo para avaliação, ou seja, ele vai dizer, doutor, o paciente está num protocolo NIOS, tem um NIOS 7, portanto o senhor tem que vir imediatamente fazer a avaliação. Ou está com um NIOS 3, o senhor vai ter que vir em 15 minutos. Ou seja, dependendo da pontuação, o profissional da enfermagem já sinaliza para o médico. Importante, pessoal, que essa avaliação médica seja sempre presencial, evitar a discussão por telefone, ficar aquela, tem certeza que é para ir, mas como é que está o doente mesmo? Você já vai ter a informação do score de gravidade. Portanto, os intervalos de tempo são baseados já no score de gravidade, né? Qual médico deve fazer essa primeira avaliação? Olha, a prioridade do atendimento é do médico assistente do paciente. Somente na ausência dele, do médico assistente, vamos dizer que ele não está no horário dele, né? Ele está na prescrição, vendo o paciente, mas não está no horário dele, ele não está ali. Aí sim, o médico da emergência ou um médico do time de resposta rápida será acionado para avaliar o paciente. Outros detalhes, os intervalos de tempo para avaliação médica, pessoal, devem ser respeitados. Então, se o paciente é para ser avaliado em 15 minutos, vamos tentar que essa avaliação realmente seja feita em 15 minutos, ou imediatamente, ou em meia hora, de acordo com a pontuação. Então, isso aqui é fundamental para o sucesso do protocolo, já que é um protocolo de detecção de gravidade, a detecção precoce. Então, para que isso estimule uma ação bem precoce, tá? Outra coisa, a caracterização do paciente como retentor ou não de CO2, aquele paciente DPOC ou retentor crônico por outro motivo, é feita pelo médico assistente, que deve sinalizar isso no prontuário do paciente. Não cabe ao técnico de enfermagem ou à enfermeira fazer essa triagem, essa classificação, tá? Depois que o profissional de enfermagem lê no prontuário que o paciente é um retentor crônico, aí sim ele pode até sinalizar, ele deve sinalizar essa retenção crônica. A ideia do protocolo NIOS do Hospital São José é que essa sinalização seja feita através de placa que ficará visível
no leito do paciente. Então, quando o técnico for fazer aquela avaliação pelo NIUS, ele já vai ter a noção se o paciente é retentor ou não, portanto, os parâmetros da saturação, os endpoints mudam de um para outro, tá? Esse é um exemplo da placa que ficará no leito do paciente. Então, se não tiver placa, quando tem placa, é porque o paciente é retentor crônico de CO2. Se ele não tiver placa, é porque ele não é retentor. A gente vai fazer assim para ficar mais fácil a sinalização. Qual o impacto do NIUS? Então, o NIUS visa incrementar o segmento do paciente, em definir a gravidade de um quadro agudo, em detectar precocemente uma deterioração clínica e disparar um protocolo de resposta clínica rápida. Por isso que ele é uma sedimentação de outros protocolos que o Hospital São José tem intenção de implantar, como por exemplo o protocolo CEPS, que exige essa rapidez na avaliação e na conduta. Onde e quando o NIUS será instituído no Hospital São José? A intenção é que o NIUS seja instituído nas unidades de internamento do hospital, já como a gente falou, é um protocolo para pacientes que estejam nas unidades de internamento, onde muitas vezes uma deterioração passa despercebido, é no horário de madrugada, enfim, né? Então, as unidades de internamento são os locais ideais para a avaliação do NIUS, já que na emergência e nas UTIs o paciente já tem essa avaliação precoce, né? Inicialmente o plano é fazer um piloto de 30 dias na unidade D, que é uma unidade um pouco menor e menos complexa do que as demais. Então a ideia é fazer um piloto na unidade D, né? Unidades Covid não serão incluídas inicialmente, a situação do Covid é uma particularidade, tem pacientes que são muito hipoxêmicos e os pacientes internados na unidade Covid já se induz que ele tem uma monitorização mais precoce, mais de perto, né? Já são mais graves, ok? E a ideia é uma previsão de início na primeira quinzena de setembro, se tudo der certo. Isso era o que a gente tinha para falar. Quem quiser conhecer mais sobre o protocolo NIUS, aqui está o documento do Royal College, né, mostrando todo o protocolo e o site aí, o endereço para que vocês possam se aprofundar. Muito obrigado.